Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos continuar nossa jornada sobre cinética química e nesta segunda aula vamos falar sobre estequiometria. Pois é, existe relação entre a estequiometria e a velocidade de uma reação química. E você ainda vai aprender que é possível calcular a velocidade de consumo de um reagente e de formação de um produto. E aí, está preparado? Então fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Quando começamos a estudar cinética química e compreender como se calcula a velocidade ou a rapidez de um dos componentes, nós iremos entender que há uma relação direta entre a estequiometria, seja relacionada ao reagente ou ao produto, em relação à velocidade. Ou seja, a rapidez com que há a formação de um produto é totalmente relacionada à sua estequiometria, assim como a rapidez com que um reagente é desgastado, é utilizado numa reação para poder formar os produtos. Sendo assim, os coeficientes que estão na equação química balanceada nos dizem diretamente qual é a relação com a velocidade, seja relacionada ao consumo dos reagentes ou formação dos produtos. No decorrer desta aula, você vai entender que a velocidade de consumo de um reagente pode ser diferente da velocidade de formação de um produto. A relação entre velocidade e a estequiometria da reação. Ao estudar a cinética de uma reação química, podemos medir a velocidade a partir da variação da concentração de qualquer uma das substâncias envolvidas, seja o consumo de um reagente ou a formação de um produto. No entanto, os coeficientes estequiométricos da equação balanceada nos mostram que as substâncias não são consumidas ou formadas na mesma proporção. Isso implica que a velocidade de consumo de um reagente pode ser diferente da velocidade de formação de um produto. Para padronizar e definir uma única velocidade para a reação como um todo, precisamos relacionar essas velocidades individuais através da estequiometria. Demonstração com um exemplo. Vamos analisar a síntese da amônia. Um exemplo clássico. N2 mais 3H2 forma 2NH3. A estequiometria nos diz que, para cada 1 mol de N2 que é consumido, 3 mols de H2 são consumidos e 2 mols de NH3 são formados. Se medirmos a velocidade em termos da variação de cada substância, teremos velocidades individuais. Velocidade de consumo do N2, Vn2, igual variação da concentração de N2 dividido por variação de tempo. Velocidade de consumo do H2, VH2, igual variação da concentração de H2 dividido por variação de tempo. Velocidade de formação da NH3, VNH3, igual variação da concentração de NH3 dividido por variação de tempo. Nota: o sinal negativo é usado para reagentes porque sua variação de concentração, delta reagente, é negativa. O sinal garante que a velocidade seja um valor positivo. Devido à proporção estequiométrica, a velocidade de consumo do hidrogênio é 3 vezes maior que a velocidade de consumo do nitrogênio, e a velocidade de formação da amônia é 2 vezes maior que a velocidade de consumo do nitrogênio. Matematicamente, V, velocidade do H2, igual 3 vezes Vn2, e V, velocidade do NH3, igual 2 vezes Vn2. Como vemos, temos 3 valores de velocidade diferentes para a mesma reação. Para resolver isso, definimos a velocidade média da reação, ou Vm, que é um valor único e padronizado. Para calculá-la, dividimos a velocidade de cada participante por seu respectivo coeficiente estequiométrico. Para a síntese da amônia, a expressão fica Vm igual a Vm2/1 igual a VH2/3
igual a VNH3/2. Substituindo as expressões de velocidade de cada substância, obtemos a fórmula completa que relaciona todas elas. Vm igual menos variação da concentração de N2 barra variação do tempo igual menos 1/3 da variação da concentração de H2 barra variação do tempo igual mais 1/2 da variação da concentração de NH3 barra variação do tempo. Essa expressão nos dá um valor único e positivo para a velocidade da reação, independentemente de qual substância estamos monitorando. Generalização. Para uma reação genérica, onde letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos e maiúsculas são as substâncias, AA mais BB forma CC mais DD. A velocidade média da reação é expressa da seguinte forma. Dessa forma, ao dividir a taxa de variação da concentração de cada espécie pelo seu coeficiente na equação balanceada, garantimos uma medida consistente e padronizada para a velocidade da reação global. Agora, vamos trabalhar com algumas questões sobre o assunto. Questão 1. Compreensão conceitual. Considerando a reação de síntese da amônia, N2 gás mais 3H2 gás forma 2NH3 gás, e sabendo que em um determinado instante a velocidade de consumo do gás hidrogênio, ou H2, é de 0,6 mol por litro S, qual é a velocidade de consumo do gás nitrogênio, ou N2, a velocidade de formação da amônia, ou NH3, e a velocidade média da reação neste mesmo instante? Resolução. Esta questão testa a compreensão da relação direta entre as velocidades das substâncias e seus coeficientes estequiométricos. Primeiro, montamos a expressão da velocidade média, ou Vm, da reação, com base nos coeficientes da equação como demonstrado no texto. Para a reação N2 gás mais 3H2 gás forma 2NH3 gás, temos os coeficientes 1, 3 e 2. A expressão é Vm igual a Vn2/1 igual a VH2/3 igual a VNH3/2. Calcular a velocidade média da reação Vm. O problema nos deu a velocidade de consumo do H2. VH2 igual a 0,6 mol por litro segundo. Usando a relação acima, podemos encontrar a Vm. Vm igual a VH2 sobre 3. Vm igual a 0,6 sobre 3. Vm igual a 0,2 mol por litro segundo. Calcular a velocidade de consumo do N2 ou Vn2. Agora que temos a Vm, podemos usá-la para encontrar a velocidade de consumo do N2. Vm igual a Vn2 sobre 1, igual a Vm igual a 0,2. Vm igual a 0,2 mol por litro segundo. Calcular a velocidade de formação do NH3, ou VNH3. Da mesma forma, calculamos a velocidade de formação do NH3. Vm igual a VNH3 sobre 2, igual a 0,2. 0,2 igual a VNH3 sobre 2. VNH3 igual a 0,2 vezes 2, igual a 0,4 mol por litro segundo. Resposta final. Velocidade de consumo do N2, igual a 0,2 mol por litro segundo. Velocidade de formação do NH3, igual a 0,4 mol por litro segundo. Velocidade média da reação, igual a 0,2 mol por litro segundo. Depois dessa explicação, você já deve estar mais familiarizado com o termo rapidez, assim como a gente já falou em outras aulas. É verdade que com muita frequência utilizamos o termo velocidade, mas saiba que é uma opção dos químicos fazer uso do termo rapidez das reações químicas. Também você já deve ter entendido que essa rapidez está totalmente associada ao consumo dos reagentes ou à formação dos produtos, de acordo com a estequiometria que esta equação representa. Viu como é importante entendermos a relação entre a estequiometria e a rapidez de uma reação? Então, se realmente você entendeu isso, vamos trabalhar com mais algumas questões sobre esse assunto. Vamos lá? Questão 2. Cálculo direto. A decomposição do pentóxido de dinitrogênio é representada pela equação
2N2O5G, seta 4NO2G mais O2G. Em um recipiente de 1 litro, a concentração de N2O5 variou de 0,8 mol por litro para 0,2 mol por litro em um intervalo de 10 segundos. Calcule a velocidade média da reação. Resolução. Esta questão exige o cálculo da velocidade de consumo de um reagente e, em seguida, a aplicação da fórmula geral para encontrar a velocidade média da reação. 1. Calcular a velocidade de consumo do reagente, ou VN2O5. Primeiro, calculamos a velocidade de consumo do N2O5 usando a fórmula da velocidade individual para um reagente. Substituindo os valores VN2O5 igual a menos 0,2 menos 0,8 sobre 10, que é igual a menos 0,6 sobre 10, que é igual a 0,06 mol por litro segundo. Aplicar a relação estequiométrica. Agora, usamos a fórmula geral da velocidade média da reação. Para a reação 2N2O5, seta 4NO2 mais O2, o coeficiente estequiométrico do N2O5 é 2. A velocidade média da reação, Vm, é a velocidade de consumo do N2O5 dividido por ele, seu coeficiente. Vm igual a V N2O5 sobre 2. Substituindo o valor encontrado, Vm igual a 0,6 sobre 2. Vm igual a 0,03 mol por litro segundo. Resposta final. Velocidade de consumo do N2 igual a 0,03 mol por litro segundo. Questão 3. Cálculo inverso. Enunciado. Para a reação de formação do trióxido de enxofre 2SO2G mais O2G, seta 2SO3G, a velocidade média da reação, ou Vm, foi determinada como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro por minuto. Qual é a massa de SO3, massa molar igual a 80 gramas por mol, formada em 1 hora de reação, num reator de 2 litros? Resolução. Esta questão é mais elaborada, pois parte da velocidade média da reação para chegar a uma quantidade de produto formado, exigindo a manipulação da fórmula e um cálculo estequiométrico. Relacionar a velocidade média com a velocidade do produto, ou VSO3. Usando a fórmula geral, relacionamos a Vm com a velocidade de formação do SO3, cujo coeficiente é 2. Vm igual a VSO3 sobre o 2. Isolamos a velocidade de formação do SO3, VSO3 igual a Vm vezes 2, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2, que é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 3, igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2, mol por litro minuto. Calcular a variação da concentração, ou ΔSO3. A velocidade de formação é a variação da concentração pelo tempo. Precisamos converter o tempo para minutos, 1 hora igual a 60 minutos, e depois encontrar a variação da concentração. VSO3 igual a ΔSO3 sobre ΔT. ΔSO3 igual a VSO3 vezes ΔT. ΔSO3 igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro minuto vezes 60 minutos, que é igual a 0,6 mol por litro segundo. Calcular o número de mols de SO3. A concentração é dada em mol por litro. Como o reator tem 2 litros, podemos calcular o número de mols de SO3 formados. Número de mols igual a concentração vezes volume. Número de mols igual a 0,6 mol por litro vezes 2 litros, que é igual a 1,2 mols. Calcular a massa de SO3. Finalmente, convertemos o número de mols para massa usando a massa molar fornecida, 80 gramas por mol. Massa igual a número de mols vezes massa molar. Massa igual a 1,2 mols vezes 80 gramas por mol, que é igual a 96 gramas. Resposta final, 96 gramas. Pois é, meus amados, chegamos ao final da segunda aula dessa jornada sobre cinética química. Nessa aula vimos vários cálculos, hein? Mas eu sei que você dominou todos eles. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar aquele like. Se você tem alguma dúvida, quer deixar um comentário sobre a aula, então faça isso. Compartilhe com seus amigos que estão estudando química. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre este assunto que vimos nessa aula, vou deixar o link do nosso site que vai falar exatamente sobre essa aula de hoje, mas ainda vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto que você já viu.
Então se liga aí que na próxima aula tem mais. Um grande abraço, fique com Deus e tchau!